Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar com a nossa aula de iniciação científica, com aquele mesmo tema que a gente estava trabalhando, tá bom? Vamos passar aqui só relembrando um pouquinho para vocês verem. Eu mostrei para vocês essas cenas, né? Lembra aí dessas cenas, não lembram? Guarda ela aí um pouquinho para vocês. Dessas cenas, eu falei que são coisas que a gente já deparou no nosso cotidiano, todo dia a gente vê, não é isso? E eu fiz essas 4 perguntas aqui. O que a ciência propõe para resolver esses problemas? Se é possível mudar a realidade através da ciência, ou se eu posso fazer ciência, e como posso fazer ciência na minha escola, tá? Então, da iniciação científica, a gente vai começar por esse ponto aí. A ciência é importante e nós vimos que cada um de nós podemos fazer ciência, né? Que nós somos um cientista. Não foi isso que nós vimos na aula passada? Então, nós falamos um pouquinho a respeito do o que fala sobre a pesquisa científica, né? Que é a capacidade de produzir conhecimentos sobre um fenômeno, sobre uma prática, sobre um fato, sobre uma relação social, qualquer coisa, né? A gente pode pensar em ciências, na questão investigativa. Nós vamos fazer uma investigação sobre alguma coisa, algum assunto, tá bom? Para ser um pesquisador é necessário ser o quê? A primeira coisa que eu falei para vocês que é ser questionador, que é uma coisa nata do ser humano, que desde criança nós somos questionadores, é normal da nossa conduta. E ser curioso. E quem que não é curioso? Todo mundo é curioso um pouquinho. Então nós somos curiosos. Então se você é questionador, se você é curioso, você pode ser um bom cientista, ok? As contribuições da pesquisa científica. Nós vimos também que a contribuição à pesquisa científica, ela vai trazer a resignação de ideias, inovação, tá? E criatividade, tá bom? Tudo isso através de uma pesquisa. E a pesquisa também vai trazer transformações sociais, o que é importante. Lembra das ideias inovadoras aqui do guarda-chuva aí com sombrinha aqui com o cachorrinho, deste homem, por causa da pandemia, pega e coloca esse suporte aí para isolar, separá-lo, né, das pessoas, para ninguém abraçar, né? Bem interessante essas ideias, tá bom? E agora a gente vai entrar um pouquinho qual o caminho que nós vamos seguir a partir de agora. Vocês sabem que vocês podem ser um cientista, né? Vocês sabem o que é fazer ciência, um pouquinho. Então vamos ver a partir de agora, vocês vão pensar o que eu vou fazer? O que a professora Rosana quer que eu faça? Como que eu vou ser esse cientista, esse pesquisador? Primeira coisa, o que? O que eu vou pesquisar? O que é que eu tenho para fazer de pesquisa? Então, vocês vão começar a colocar a pulguinha atrás da orelha, que eu tinha falado na aula passada. Coloca a pulguinha atrás da orelha e vão pensar um pouquinho. O que é que nós vamos fazer? Tá? Depois, vocês vão pensar aqui, ó. Reflito. Agora eu vou pensar. Vamos pensar? Primeiro surgiu a dúvida, não foi? Primeira coisa que surgiu, uma dúvida. Poxa, qual curiosidade que eu tenho? Então vou pensar, vou refletir sobre o assunto. Pensa muito sobre o assunto a ser pesquisado. E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos propor uma solução. Qual a solução para esse problema aí que vocês estão pensando? Pensa aí na solução. Tem solução? Não tem solução? Como que eu vou descobrir qual a solução? Fazendo uma pesquisa, investigando, indo atrás,
procurando, questionando sobre o assunto. É dessa forma que cada um de nós vamos descobrindo se tem solução ou não esse problema, ok? E depois? Depois olha aqui a exclamação. Será que esse problema tem... eu vou testar a minha solução. Aí você pensou no problema, refletiu sobre ele, achou uma solução. E agora a gente vai testar. Será que essa solução realmente dá para resolver o meu problema? Será? Então, para isso, a gente vai testar, tem que testar a nossa solução, ok? De novo, voltando àquele mesmo quadro que nós falamos, sobre, em algum momento aí que a gente já deparou com esses problemas aí. O lixo na rua, que é o que mais nós estamos vendo aqui em Formosa, na nossa escola, aqui do lado da nossa escola, tá? Na sua casa, na sua rua. Aí fora você sempre vê a questão do lixo. É um problema na nossa cidade. O lixo, a comida desperdiçada, né? Tá tendo comida desperdiçada também na sua casa? Pensa aí se isso aí é um problema. Pichação, ficar rabiscando os muros, a escola é um problema? E o bullying é um problema? Sim, são problemas, tá? Todos esses são problemas e muito mais, mas esses são os diários que a gente sempre vê. Então agora vamos pensar, vamos trabalhar um pouquinho. Quando vocês começarem a pensar, vocês vão pensar então num tema. Vamos imaginar, por exemplo, eu não estou falando que nós vamos fazer um projeto sobre isso aqui, não, sobre a merenda da escola. Por favor, nós estamos apenas conversando, eu estou trazendo aqui um exemplo. Então, nós vamos achar um tema. Eu parei para pensar. Eu pensei e vi que o desperdício de comida é muito grande na escola, da merenda. Vamos pensar em questão do ano passado, que este ano vocês não estão aqui, vocês não sabem. Então, o desperdício de comida é muito grande. Qual o tema, então, que eu vou pensar sobre isso? A temática seria o desperdício de alimento. Desperdício de alimento da merenda. Esse seria a minha temática, o tema principal, ok? Dentro do tema principal que a gente pensou aqui, no exemplo nosso, nós vamos ter aqui, o problema norteador. O que vai dar o norte? Qual a direção que eu vou tomar dentro desse tema que é muito grande, né? Desperdício de alimento da merenda escolar. É muito grande. Eu podia falar sobre vários assuntos, pesquisar sobre várias coisas a respeito do desperdício do alimento. Mas vamos passar a pensar num problema que vai ser o norte, o ponto principal da nossa pesquisa. Então, eu pensei aqui, como evitar o desperdício de alimento na merenda escolar. Então, normalmente o problema norteador, ele vem como uma pergunta, uma questão, uma indagação. Como eu vou evitar o desperdício de alimento na merenda escolar? Faltou um ponto de interrogação aqui, né? Ou como evitar o desperdício de alimento na merenda escolar? Eu estou questionando. Se eu estou questionando, esse é o primeiro problema, é o problema que vai nortear o trabalho, nesse caso aqui, desse tema, que era o desperdício de alimentos da merenda escolar. Então, nós temos um tema geral. Do tema geral, eu vou achar um problema, que é um problema norteador, que vai direcionar o meu trabalho. E depois desse problema, eu vou encontrar algumas hipóteses. Pensa comigo, o que vocês acham que seria uma hipótese? A hipótese seria o que você acha. Eu acho que, para evitar o desperdício da merenda escolar, eu tenho que fazer uma palestra para os meus colegas. Eu tenho que colocar um cartaz dizendo, não desperdice. Não sei, você pensou em várias questões que você vai ter como hipótese. Eu acho que vamos dar a merenda somente para aqueles
que querem comer. Será que eu posso? Mas é minha hipótese. Aí na hipótese, você vai pegar e falar assim, não, nós vamos servir a merenda em menos quantidade. Se o menino tem uma porçãozinha, nós vamos dar só um tiquinho para ele. E ele não vai poder repetir. É sua hipótese, né? Será que eu vou poder fazer isso? Isso nós vamos provar só depois. Mas a gente vai primeiro tratar Primeiro, vamos lá de novo. Primeira coisa que nós vamos pensar num tema geral. Depois nós vamos fazer o quê? Procurar um problema. Dentro desse tema, é um problema, algo que a gente vai pesquisar. Então a gente pega algo bem grande, reduz somente para um problema menor. Esse problema menor, eu vou fazer uma pergunta, como resolvê-lo? E depois que eu fizer essa pergunta, como resolver esse problema, eu vou dar soluções que eu acho. Vão achar as hipóteses, tá? Que são soluções para resolver esse problema, de acordo com aquilo que eu acho, tá bom? Então, depois disso, você pode pensar assim, dentro desse problema da merenda, quais os conhecimentos que você pode utilizar para poder descobrir sobre essa merenda? Nós vamos estudar geografia, ciência, matemática, português, dentro das disciplinas que a gente conhece, dos conhecimentos que nós temos. Então, vamos pensar na merenda. Nós podemos, por exemplo, estudar dentro de educação física. A gente pode ver em educação física que falar sobre a boa alimentação, a prática de fazer atividade física, sobre você comer muito, né? A forma de alimentar melhor, saber se alimentar. Em ciências nós também podemos estudar um pouquinho sobre os tipos de alimentos, falar um pouquinho sobre nutrição, o destino do lixo, que é muito importante, né? São temas importantes que a gente vai poder pesquisar também dentro daquele tema norteador nosso. Em matemática, nós podemos também pensar no cálculo da quantidade de alimentos que nós gastamos, da questão de gráficos e dos questionamentos. Se a gente fizer uma entrevista, nós vamos fazer uma entrevista no nosso projeto, por exemplo, tem uma entrevista. Aí nessa entrevista, nós vamos fazer um gráfico, quantos responderam sim para tal questão, quantos responderam não, quantos são a favor, quantos não são a favor. Então, tudo isso aí é utilizado em matemática. Vocês estão vendo que um conhecimento sobre o lixo que a gente teve sobre a comida, o desperdício da comida. Desse desperdício da comida, surgiram várias disciplinas que estão envolvidas neste projeto. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer também, tá? Agora, nós vamos pensar. Já estudamos sobre o lixo, sobre o alimento, estudamos várias coisas sobre o alimento, pesquisamos muita coisa. Então, quais as soluções que nós conseguimos depois de estudar tudo isso? Nós encontramos algumas estratégias. Nós vamos colocar, por exemplo, cartazes de alerta, tá? Cartazes de alerta na escola. Ou nós vamos fazer a patrulha do desperdício. Vamos encontrar uma equipe que vai andar durante o horário do lanche e vai fazendo essa movimentação com a patrulha do desperdício, com cartazes, falando, comunicando, incentivando, orientando a cada um dos alunos. E vamos fazer também um registro num livro, que isso é importante. Todas as nossas soluções e descobertas, tudo aquilo que a gente faz no projeto de iniciação, a gente tem que registrar. É importante registrar. Tem que estar tudo anotadinho, porque no final a gente tem que apresentar o nosso trabalho, tá? Todo mundo que trabalha aqui, já trabalhou no CEPI, sabe que no final a gente vai apresentar o trabalho, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer no final. Qual o desafio que eu lanço agora? O desafio é o seguinte, para aqueles que estão assistindo o vídeo, tá? Quem não assistiu vai ficar sem responder essa atividade. Então, quem assistiu o vídeo, avise todos os seus colegas para assistirem, porque eu vou fazer 2 desafios aqui. Primeiro, vocês vão me responder e enviar e vale nota, tá bom? Vocês vão
Lá no Classroom, vocês vão, onde tem o vídeo, vocês podem colocar a resposta lá. Propõe para mim a resolução para um dos problemas apresentados na aula, que seja inovador ou que traga uma inovação. Lembra daqueles 4 problemas que eu coloquei lá das imagens? Pensa num daqueles e dê uma solução. Proponha lá, traga uma inovação social, algo que vai modificar, que tem a ver com a sociedade. Pensa aí nesse desafio e responda essa pergunta. Pensando lá naqueles 3 problemas, do bullying, do desperdício de merenda, do lixo e qualquer outro que eu esqueci também, mas vocês vão olhar lá. São os 4 problemas que tem lá, tá? Vocês vão propor uma solução, uma inovação social. Segundo, identifique um problema em sua casa, em sua família ou em sua comunidade, observando durante esse período de isolamento social, observando durante esse período de isolamento social e pense em uma solução criativa e inovadora para solucioná-la. Então, vocês vão pensar aí na sua casa. Qual o problema que vocês estão vendo, entendendo, pesquisou e viu que é um problema aí na sua casa? Pensa nesse problema. Escreva qual é o problema. E pense também qual a solução criativa que você vai dar para resolver esse problema. Pensa aí, qual o problema que sua mãe tem suprido, ou seu pai, ou você. Pensa numa inovação, numa solução criativa, ok? Então, o desafio da semana. Próxima aula, então, a gente vai fazer uma aula web para poder conversar sobre esses 2 problemas aqui, ok? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e se cuidem.